Este circuito simula sirene de polícia. Quando se aperta o botão, o som aumenta e, ao soltá-lo, o som cai lentamente. Esta é a segunda aplicação prática da revista número 2, ABC da Eletrônica, que se encontra digitalizada no site de blog do Pico. O Pico refez seu site e todas essas revistas digitalizadas foram transferidas para o site Dataset. Se quiser adquirir qualquer uma das revistas da ABC, é só entrar em Dataset, revista da ABC da Eletrônica. Antes de iniciar minha análise, eu vou confessar uma coisa: eu não sou técnico em eletrônica, então tudo que disser será pura suposição. Nessa área eu também sou um ET, um extraterrestre no assunto. Tenho que entender como funciona algo para poder, no futuro, converter esse conhecimento em utilidade. Para eu poder entender como funciona o circuito, eu trabalho por etapas. A primeira etapa nesse circuito é saber a finalidade do capacitor de 100 microfarads de 16 volts. Como os 9 volts se ramificam em dois canais, a voltagem continua a mesma e a corrente se divide. Não sei em quanto para cada lado ainda. Só sei que o capacitor vai carregar até o máximo de corrente até quase zero. Se olharmos o circuito todo, vamos ver que o segundo ramo se divide em dois novamente. Um ramo aguarda o acionamento de um interruptor e o outro só terá corrente passando quando aquele interruptor for acionado no primeiro ramo. Opa, então toda a corrente vai ser direcionada para o capacitor em análise. Supondo que vamos usar uma pilha AA de 1,5 volts e 25 mA e que 4 pilhas vão fornecer os 6 volts necessários, então a corrente será a mesma, 25 mA. E se contarmos por tempo, poderíamos imaginar algo assim: no primeiro segundo, o capacitor recebe 25 mA. No segundo segundo, uns 20 mA. No terceiro, uns 15. E lá no sexto segundo, já não carrega mais nada porque esgotou o espaço para armazenamento de energia. Então o circuito fica estático à espera de um pressionamento do interruptor. Se desligar o circuito e ligar novamente, provavelmente a carga ainda deve estar ainda no capacitor. Então, para que serve esse componente? Se pensarmos que o interruptor está pressionado e retiramos as pilhas, o circuito não vai parar abruptamente. Ele vai desligar bem suavemente até que a carga do capacitor se esgote. Em muitos circuitos, eu vi esse capacitor que parece ter a função de amenizar a entrada e saída de cargas. Ou seja, ao ligar, toda a corrente seguiria inteira para o circuito e ao desligar também. Com esse capacitor, a carga chega no circuito principal bem suavemente. A segunda etapa é o circuito principal. A corrente chega na primeira ramificação e para no interruptor. A corrente segue até o BD140, que é um transistor que aguenta os 9 volts, mas não pode prosseguir porque não há carga em sua base. A base dele está funcionando como uma chave. Se tiver carga, a corrente transita do coletor ao emissor e liga o alto-falante. E isso só vai acontecer quando o transistor BC546 também receber uma pequena carga em sua base, pressionando seu interruptor, push button. Quando isso acontecer, passará menos corrente, pois terá de passar pelo resistor de 47K. Esta corrente procurará carregar preferencialmente o capacitor, porque não existe nenhuma resistência à sua passagem. Mas conforme o capacitor vai se carregando, vai também se reduzindo o espaço para armazenar carga, que começa a atravessar o segundo resistor de 47K, alimentando a base do BC546. A corrente dentro desse transistor passa a circular, e a base do BD140 fica energizada, permitindo circular em seu interior. Quanto mais diminui o espaço para armazenamento no capacitor, mais carga vai para o BC546, e mais carga atravessa o BD140 e vai para o AF e o resistor de 2K2. Com a corrente circulando, grande parte vai para o alto-falante, e um pouco dela passa pelo resistor 2K2, que passa a armazenar carga no capacitor de 22 nano. Este capacitor se carrega ao máximo, gerando uma diferença de potencial maior, invertendo o carregamento. A voltagem nele fica maior que a corrente proveniente do 47K, que prefere seguir pelo capacitor de 22 nano e resistor de 2K2 até o alto-falante.
mas sem força para acionar a bobina interna do AF. Ou seja, seria como um desligamento do alto-falante. Esse tempo de carregamento e descarregamento do 22 nano é que produz o movimento da bobina do alto-falante, gerando som. E quanto mais carga vem do BD-140, mais o 22 nano se carrega e descarrega, aumentando o nível do som. Quando se solta um interruptor, o capacitor de 100 microfarad passa a se descarregar, e quanto mais se descarrega, menos carga chega ao BD-140, e o 2K2 recebe também menos carga, carregando mais lentamente o 22 nano, reduzindo o ritmo de som no alto-falante. Sempre que se fala em sinal, interpreto como sendo a onda gerada que navega na energia elétrica. A energia que alimenta o BD-140 não tem nenhum sinal, onda, só alimenta o transistor. Mas a pulsação ou oscilação que o capacitor 22 nano gera forma uma onda que liga e desliga a bobina do alto-falante. Isso eu entendo como sendo um sinal. Os capacitores e os indutores, bobinas, é que geram a maioria das oscilações. Esse é o vulgo, corra que a polícia vem aí.